Bom dia. Bom dia. Prefeitura de Porto Alegre realiza limpeza no Arroio Dilúvio para a retirada de lixo. Falta de fiscalização agrava problemas no transporte público da capital. Ministério Público solicita demolição do prédio do centro de Porto Alegre que corre risco de desabamento. Museu de Porto Alegre reabre as portas após 2 anos fechado, mas chama atenção para a falta de recurso público. Entre burocracias e sujeira, como está o estado do Estádio Olímpico Monumental? Começa agora o Jornal Cidade em Foco. Porto Alegre produz toneladas de lixo todos os dias, mas nem sempre a sujeira é descartada de maneira correta. Danos ambientais podem surgir do despejo irregular de resíduos, principalmente quando feito em arroios. Por esse motivo, a Prefeitura de Porto Alegre está trabalhando na limpeza dos rios que atravessam a cidade. Mais informações com o repórter Pedro Nakamura. Essa paisagem é comum nos arroios de Porto Alegre, e o descarte irregular de lixo é uma das principais causas do problema. Por conta desse cenário, a Prefeitura está realizando dragagens em diversos pontos da cidade com o objetivo de prevenir danos ambientais. A gente vai evitar a possibilidade de alagamento, a gente vai evitar contaminação ambiental. Muitas vezes a gente não sabe o que tem no resíduo sólido e aí ele pode, com reações químicas no corpo d'água, ele pode desprender uma série de compostos químicos que são prejudiciais para a saúde, tanto dos seres humanos quanto do meio ambiente. Até setembro, só aqui no Arroio Dilúvio, foram retirados pelo menos 250 pneus e mais de 3.600 toneladas de lixo e areia. A areia ela tem um potencial para ser reaproveitada. E o resíduo sólido ele tem que ser encaminhado para um aterro, para um local de destinação. Esse lixo, depois de retirado do dilúvio, passa por uma avaliação. O objetivo é saber se os resíduos podem ser reciclados. Segundo a Prefeitura, o contrato que prevê a dragagem e o descarte de lixo nesse trecho do dilúvio está orçado em 3,5 milhões de reais. Esse contrato atual ele termina agora no início de outubro. A gente vai finalizar o trecho do Arroio Dilúvio. Aí, com o início do novo contrato, a gente vai passar para um outro trecho do Arroio Dilúvio, que é perto da PUC. Os moradores de Porto Alegre enfrentam diariamente inúmeros problemas no transporte público. As ocorrências vão desde o descumprimento da tabela horária até goteiras dentro dos ônibus. Uma das principais reclamações da população é a falta de atuação do principal órgão de fiscalização do serviço. A reportagem é de Emerson Santos. O transporte público é um serviço social que é garantido pela Constituição Federal. Em muitas cidades, como Porto Alegre, o serviço é prestado por empresas privadas, em nome do governo. Segundo o IDEC, quando um passageiro paga uma tarifa, é firmado o contrato entre o usuário e a empresa, devendo assim que os seus direitos como consumidor sejam garantidos. Porém, a população convive diariamente com diferentes problemas relacionados aos coletivos. Cumprimento de horário, limpeza dos veículos, a falta de educação por parte do motorista, no acolhimento de pessoas idosas. Principalmente quanto à qualidade, em relação ao conforto, porque eu acho que o trabalhador em geral ele merece um mínimo de conforto, porque ele já se cansa ao longo do seu dia e geralmente ao ir para o trabalho ele chega cansado ao seu trabalho pelo incômodo do transporte público e pela má qualidade que ele possui. As questões de demora, motorista ignorante, cobrador, fiscalização, é bem complicado, assim. Já peguei bastante ônibus motorista muito ignorante. Vai desde fila no transporte público até superlotação. Tem vezes também que acaba sendo bem irritante, assim, quando o cobrador ele fica forçando a gente para ir para trás e a gente não consegue por causa que está superlotado. O cidadão tem o direito a um transporte público oferecido com qualidade e que garanta a segurança dos usuários. Qualquer tipo de irregularidade deve ser informada aos responsáveis pela fiscalização do serviço, que tem o dever de tomar as medidas necessárias para solucionar os problemas. Eu sei que eles existem, mas diante de tanta reclamação e eu vejo também algumas horas em situações específicas quando eles diminuem frotas e tudo mais, eu não sei se eles estão atuando de fato. Eu sei que existem, mas não sei onde é que estão.
Nunca registrei, nem sabia da existência de alguma forma de comunicação sobre isso. Vejo eles ausentes, né? E mesmo quando estão presentes não fiscalizam da maneira correta. A reportagem entrou em contato com a EPTC, órgão responsável pela fiscalização dos ônibus de Porto Alegre, mas não obteve seu posicionamento até o fechamento dessa matéria. O Ministério Público do Rio Grande do Sul solicitou a demolição do esqueletão à Justiça. O pedido foi motivado pelas condições do edifício, que passou por vistoria de engenheiros da Prefeitura Municipal. O objetivo é evitar uma tragédia anunciada no centro da cidade. A reportagem é de Alex Marchand. Esqueletão é o nome popular da Galeria 15 de Novembro, prédio de 19 andares que fica na esquina das ruas Marechal Floriano Peixoto e Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre. O apelido surgiu pela situação da construção, iniciada em 1956 e até hoje inacabada, com tijolos e estrutura aparentes. Esse prédio ficou inacabado, uma situação muito difícil. A Prefeitura, no ano de 2013, entrou com uma ação para que os proprietários concluíssem a construção do prédio, terminassem a edificação. Essa ação está até hoje tramitando, não conseguiram nem, digamos, citar todos os proprietários desse prédio até hoje, né? E o Ministério Público abriu uma investigação na promotoria, um inquérito civil, com a preocupação de verificar o risco de incêndio e o risco na estrutura do prédio, né? Em março deste ano, a Justiça determinou que o governo realizasse uma avaliação técnica da estrutura. 8 engenheiros da Prefeitura estiveram no local e produziram um estudo de nível 1. O documento é uma análise visual, sem utilização de instrumentos. O laudo concluiu que existe grau de risco crítico de desabamento e ocorrência de incêndio. A Associação de Proprietários e Inquilinos discorda. Eles pretendem providenciar um laudo mais contundente. A procuradora do município, doutora Eleonora Serralta, considera que, mesmo com reparos, a estrutura estaria próxima do limite de sua vida útil, estimada em 100 anos. Se nós temos um prédio que apresenta algum tipo de risco, nós não podemos permitir que esse risco persista. Só que nós, Procuradoria do município, temos outras preocupações também. Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, a segurança e a integridade física do cidadão. Nós temos uma preocupação urbanística, né? Temos preocupação ambiental, temos preocupação do ponto de vista da questão do incêndio, que também é segurança. Então, nós temos um olhar muito amplo com relação a esse prédio. Apesar disso, não descarta a possibilidade de recuperação. A gente tem pessoas que estão morando lá em situação de vulnerabilidade. Se ele tiver condições de reconstrução, vai ser trabalhado, ou pode ser trabalhado pelos proprietários, a venda ou o próprio acabamento do prédio, né? É um destino que eles, como proprietários, podem dar. Então, a gente também tem que ter esse olhar com relação às pessoas que estão lá dentro. Tem gente que desenvolve atividade econômica lá há décadas. Então, nós também temos que dar uma solução razoável para isso. O incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro chamou a atenção para todos os espaços culturais e históricos do país. Aqui no Rio Grande do Sul, existem 449 museus, um número positivo, mas que não impede o setor de enfrentar uma carência e desvalorização por grande parte da sociedade. É o caso do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, que esse ano reabriu as portas após 2 anos fechado. A reportagem é de Isabel Gomes. Dentre os museus administrados pelo governo estadual, 5 estão em Porto Alegre. Entre eles, o Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, que possui um importante acervo sobre a história da televisão, do rádio e do impresso no estado. Localizado em um prédio datado de 1922, o museu permaneceu fechado por 2 anos devido a problemas em sua estrutura, reabrindo suas portas em maio deste ano e devolvendo um importante espaço dos roteiros culturais da cidade. Infiltrações, complicações na rede elétrica e a ausência de elevador fizeram com que o Hipólito permanecesse fechado ao público entre 2016 e 2018, por afetarem o prédio e colocarem em risco o acervo do local. Hoje isso tudo foi corrigido. Nós temos um PPCI protocolado no Corpo de Bombeiros em abril deste ano. Tudo que poderia causar problema aqui foi resolvido. Nós temos 5 saídas de emergência, certo? Nós temos o elevador funcionando, nós temos a plataforma de acessibilidade, nós temos, e principalmente a rede elétrica foi consertada.
Os reparos foram feitos com o auxílio governamental e da iniciativa privada através de doações. Os museus administrados pelo governo estadual funcionam com um modelo híbrido de gestão, compartilhado entre o Estado e associações de amigos, as quais captam recursos alternativos para esses espaços. Nós temos uma associação de amigos, toda e qualquer doação ou evento que se possa fazer aqui dentro, o recurso tem que passar pela associação de amigos, é assim que funciona. É uma forma de se buscar recurso para o museu, além do recurso público. Para a museóloga Márcia Bertotto, esse formato de gestão funcionaria de forma mais eficaz se houvesse um investimento financeiro maior por parte do Estado. O governo deveria ter um investimento um pouco mais incisivo, por conta, inclusive, de que eles são museus mantidos pelo Estado, mantidos pela Secretaria da Cultura. Esse modelo que está atualmente, que é um investimento muito estreito do Estado, e só as associações de amigos, é o que a gente está vendo da situação que os museus estão, né? Poderiam estar muito melhor, porque tem acervos muito ricos, e, a bem da verdade, eles não conseguem ir muito adiante por conta dessa falta de investimento. Apesar do incêndio no Museu Nacional ter atraído maior atenção para os museus, esses espaços ainda não são reconhecidos pela sociedade. É o que aponta a pesquisa feita pelo Ministério da Cultura, que revelou que 25% da população de Porto Alegre nunca visitou nenhum museu da cidade. Visitem os museus do Rio Grande do Sul. A partir dessa visita, eu acho que muita coisa também pode mudar, com o apoio da sociedade, porque o museu não vive sem um visitante, né? A história do Estádio Olímpico Monumental, que começou em 1954, deveria ter terminado em 2013 com a inauguração da arena. Apesar disso, a OAS segue impedida de demolir a estrutura. Cercado de lixo e com risco de desabamento, o Olímpico se tornou um problema para a vizinhança. A reportagem é de Mariana Ramos. 64 anos de história. Essa é a idade que o Estádio Olímpico Monumental completa hoje. Mas, em vez de clima de festa, a situação do antigo lar tricolor é degradante. A estrutura parcialmente demolida espera seu fim desde 2013. A posse do Olímpico deveria ter sido passada para a OAS, mas a construtora teve suas ações congeladas pela Lava Jato. O estádio está abandonado desde então, causando insegurança nos moradores da volta. Tinham falado que seria muito em seguida, eles iriam desmanchar o Olímpico para uma construção, alguma coisa assim, né? Só que isso não aconteceu e virou assim, mistura ladrão com morador de rua, e fica passando, e fica cuidando, controlando. Já houve vários roubos aqui nessa rua aqui. Sem o movimento atraído pelo estádio, os comerciantes da região sustentam seus negócios como podem, em constante medo de arrombamentos. Aqui os negócios parou mais de 50%, né? Por causa que a gente tinha um fluxo de gente bastante, o pessoal passava aqui nos jogos do Grêmio mesmo, tinha muita gente aqui que passava e nosso negócio estava rendendo. Hoje, 50% do meu negócio tá difícil. Sem o Grêmio aqui, a gente perdeu bastante. Abandonar o antigo estádio divide opiniões. Alguns torcedores acreditam ser uma evolução, enquanto outros priorizam a conservação da história. Ayrton Luiz Ferreira, gremista e filho do ex-jogador do Grêmio, Ayrton Pavilhão, compartilha desse sentimento. Mesmo a gente acompanhando o Grêmio na arena, mas como eu te disse, morando aqui há 56 anos, praticamente eu nasci dentro do Olímpico, né? E a gente vê o estado que está hoje, né? E o que resta para o torcedor do Grêmio que frequentava o Estádio Olímpico Monumental? Como eu te disse, a saudade do Olímpico. Eu lembro uma final do Grêmio aqui contra um clube argentino, agora não me recordo. Filas aqui na frente da minha casa, né? O pessoal fazendo churrasco aqui na frente para chegar a hora da decisão. E hoje acabou. Porto Alegre é uma cidade que ainda enfrenta inúmeros problemas, sejam eles ambientais, estruturais e até mesmo culturais. Através do programa Cidade em Foco, tentamos chamar a atenção para algumas das principais demandas da capital. Esperamos que as autoridades tomem as devidas providências. O programa de hoje se encerra por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima edição. Até a...